Olá, estudante! No nosso último encontro, nós falamos a respeito do trabalho realizado por uma força constante. Nesse encontro, nós falaremos a respeito do trabalho realizado por uma força variável. Mas para chegarmos na expressão matemática ou no processo que nos permite fazer esse cálculo, eu quero voltar com você no trabalho de uma força constante, porque ele vai nos embasar o cálculo do trabalho nessa nova etapa. Então, relembrando aquilo que nós fizemos na última aula, o trabalho de uma força constante e não variável é dado pela multiplicação da força pelo deslocamento pelo cosseno de um ângulo θ, onde esse ângulo θ é o ângulo entre a direção da força aplicada e do deslocamento produzido. Eu gostaria de trabalhar três exemplos com vocês, ainda de cálculo de trabalho de força constante, e depois mostrar graficamente isso, e aí sim nós vamos falar a respeito da condição de forças variáveis. Então, eu trouxe três exemplos para vocês, são três exemplos onde nós temos um deslocamento que acontece da esquerda para a direita, entre duas posições A e B, mas a força aplicada pode ser orientada para a direita, verticalmente para cima ou para a esquerda. O que significa dizer que nós temos aí ângulos de 0 grau, 90 graus e 180 graus. No primeiro caso, quando a força é aplicada para a direita, no mesmo sentido do deslocamento, o ângulo é zero, e o cosseno de zero é 1. Portanto, essa expressão, trabalho igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ, ficaria a força vezes o deslocamento vezes 1, ou seja, dando um trabalho de sinal positivo. No caso em que a força é vertical e para cima, o ângulo formado é de 90 graus, e o cosseno de 90 graus é zero. Portanto, quando nós multiplicamos a força pelo deslocamento pelo número zero, o resultado total do trabalho é zero, ou seja, não há energia sendo colocada ou retirada do nosso sistema. E por fim, no caso em que a força é aplicada para a esquerda, o ângulo formado é de 180 graus. O cosseno do ângulo de 180 é menos 1, ou seja, o trabalho calculado ficaria a força vezes o deslocamento vezes menos 1, portanto um trabalho negativo. Ou seja, ao invés de colocar energia no sistema, eu estou retirando energia desse sistema. Então o trabalho tem a ver com a energia que você está colocando ou retirando do sistema a partir da aplicação da força que está associada com o deslocamento produzido. O detalhe agora é nós entendermos qual é a conexão que existe entre esse trabalho que foi calculado e o trabalho de forças que são variáveis. Para isso, eu vou analisar um desses casos, o caso mais simples, onde a força é paralela à direção de movimento e no mesmo sentido, e construir essa análise de forma gráfica com o exemplo que nós analisamos no nosso último encontro. Então, no nosso último encontro, nós tínhamos uma força de 500 newtons atuando durante um deslocamento de 20 metros. Se eu penso em uma força constante e associo aí que a direção da força é a mesma do deslocamento, eu construo então graficamente esse exercício com um gráfico que está mostrado para vocês. Eu tenho no eixo vertical a força, no eixo horizontal o deslocamento. O valor da força aplicada é 500 e o deslocamento produzido, 20 metros. Então, se eu calculo, nesse caso, a área desse gráfico, que seria multiplicar a base pela altura, por se tratar de um retângulo, eu encontro 10.000 joules, que seria o mesmo valor do trabalho calculado pela expressão anterior, força vezes deslocamento. Então, uma força de 500 newtons vezes um deslocamento de 20 metros me dá o mesmo resultado numérico, 1.000. Portanto, quando nós falamos em forças variáveis, o que nós vamos utilizar para nos auxiliar nesse processo é calcular qual é a área do gráfico da força em função do deslocamento. Vale para casos de forças constantes e vale também para o caso de forças variáveis. Então, pensando agora na ilustração de uma situação onde a força é variável, imagina que a força comece em zero e termine em 500 newtons durante esse deslocamento de 20 metros. Qual seria, então, o valor do trabalho realizado ao longo desse processo? Eu não posso usar a expressão matemática anterior porque ela só é válida para casos de força constante. Então, a alternativa que nos sobra nesse caso é o cálculo dessa área. A figura apresentada no gráfico é um triângulo, e a área de um triângulo é calculada como base vezes a altura dividido por 2. Portanto, nesse caso, nós teríamos 500
vezes 20 dividido por 2, que dá um total de 5.000 joules de trabalho realizado. Essa aplicação vale para forças positivas ou para forças negativas. A diferença que haveria é que ao invés da área do gráfico estar acima do eixo do deslocamento, ela estaria abaixo do eixo do deslocamento. Então, tudo aquilo que estiver acima do eixo do deslocamento é positivo, o que estiver abaixo seria negativo. Então, isso facilita o nosso processo de cálculo para forças que são variáveis e, nesse caso específico de forças variáveis, existe uma importante para nós, que é o caso da força elástica. É a força produzida pela deformação de uma mola ou de um elemento elástico. Quando você deforma uma mola, essa força é proporcional à deformação que você está produzindo. Quanto maior a deformação, maior a força. Ou seja, nós não poderíamos calcular o trabalho realizado pela força exercida por uma mola pela expressão anterior, trabalho igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Porque para essa força específica, o módulo dela varia com a deformação. Então, a alternativa que nos cabe nesse caso é construir um gráfico dessa força e, calculando a área desse gráfico, da força em função do deslocamento, nós obtemos o trabalho realizado nesse processo. Nós finalizamos aqui o nosso estudo a respeito do trabalho. No nosso próximo módulo, nós entraremos de forma mais específica no contexto de energia. Eu desejo a você bons estudos, um forte abraço e até lá.